Olha, gente, como é natural entre as pessoas, com o decorrer do tempo, um relacionamento ou uma relação de amizade vai tornando-se mais íntima. Por isso é que particularidades da vida de cada pessoa vão surgindo em conversas, favores e pedidos espontâneos. Daí alguns vídeos que eu faço aqui nas redes sociais e que só interessariam a mim acabam se tornando aí objetos de postagens, dando a ideia para vocês de como eu penso e como eu sou. Eu já escutei muita coisa decorrente da intimidade de pessoas próximas que, seguros do desabafo, relataram dramas, comédias e favores que precisaram ou pediram atendidos ou não. E aí são nesses momentos que eu sento e começo a gravar para tentar também passar um pouco de mim mesmo para vocês ou falar comigo mesmo. E olhando para trás, gente, no geral, fazendo um balanço aí da minha vida, eu fui uma pessoa muito feliz. Eu tô falando isso porque com essa onda de Covid a gente acaba mesmo fazendo uma reflexão sobre a nossa vida. E apesar de perder coisas e laços afetivos importantíssimos muito cedo, em que pese a falta que me fez e faz, eu então, atônito, sem capacidade suficiente para avaliar o valor da perda, ainda assim cuidei de me adaptar a situações novas, buscando os meus próprios caminhos, sempre no esforço de subir, sem nunca boicotar ou derrubar alguém para isso. E meus exemplos, gente, aqueles que eu procuro replicar, são permanentes marcos do tempo em minha lembrança. Olha, tanta gente boa passou me dando bons exemplos, sem que eu pudesse agradecê-los com total dimensão do exemplo que foram para mim. Nem sabem que se tornaram tão grandes em minha vida. Alguns até sabem, pois consegui expressar aí meu carinho por eles quando eu não hesitei em guardar as 7 chaves quando passaram aí por minha vida, seja no trabalho ou nas redações. Apesar de sentir demais algumas perdas, gente, e ficar um pouco inseguro com a vida ao receber algumas notícias, seja de saúde ou seja sobre coisas que só os traidores e golpistas indignos de confiança fazem, eu sempre estive empenhado na luta para assimilar todas as dificuldades como um homem forte, que apesar de sentir demais algumas perdas e decepções, absorveu-as com conformismo, escorado na filosofia simplicista e acaciana de que nascemos e um dia, sem exceção, teremos que morrer. Feita essa introdução, gente, em grandes números, de modo sintético, eu retorno ao balanço da minha vida. Durante todos esses anos, gente, com raras exceções, eu posso dizer que fui uma pessoa 100% feliz. Eu digo isso porque eu fiz o que eu quis da minha vida. E sem dúvida, se eu morresse nessa idade, eu não iria arrependido por não haver gozado mais a vida, rapaz saudável e livre que eu fui, diferente de algumas pessoas que se colocaram em prisões, sejam emocionais ou físicas. Ao 31 anos, gente, com 31 anos eu resolvi ter uma filha. Foi quando, apesar de tudo, recebi uma vida mais feliz ainda. A escolha não foi só porque eu conhecia a pessoa perfeita para isso. Foi porque eu quis me tornar pai. E para isso foi preciso montar uma estratégia de vida, de sobrevivência, da qual resultou uma série de táticas fundamentadas num terreno precioso a ser percorrido das forças que eu tinha na época, do apoio logístico e como não poderia deixar de ser, tudo visando a um objetivo, um lar seguro, uma vida segura, uma casa do tipo que a gente não precisa nada, não precisamos depender de ninguém para sermos nós mesmos, exceto, claro, quando o respeito e o bom senso fala mais alto. Por isso a minha filha, gente, só me trouxe felicidades, porque ela sim move isso em mim, mais ninguém. No geral, eu acho que é assim para todo mundo que é pai. Somos movidos pelo desejo de agradar e satisfazer nossos filhos. A minha história poderia ser a história de vida de um jovem folgado aí de classe média, mas eu tenho plena convicção que meus 54 troféus que eu trago, também do esporte antes de chegar nos estudos e na profissão, não me fizeram isso. Eu não sou assim. Olha, eu fui criado meio à moda antiga. Eu entendi pelo meu avô que certas pessoas valem como um tesouro. Da época que cada amigo verdadeiro tornava-se um patrimônio da família que buscamos montar.
depois mais filhos e por fim netos e depois bisnetos, gerando sempre alegrias e felicidades. Isso que eu busco para minha vida, nada mais. Acontece, gente, que para toda felicidade sempre haverá também o quê? Um alfa e um ômega. E o alfa e o ômega, eles sempre aparecem com os ventos da inveja. Sobre os meus grandes amigos ainda, que não são mais grandes amigos, poucos vão ficando. Pelo menos, por longo tempo, parecem aí que poucos ficam mesmo recrutados por Deus aí, dando a gente aí as mais variadas gentilezas, atenções e sinais aí de compreensão. Outros tanto permanecem aí na nossa memória. Olha, gente, difícil falar sobre as amizades que ficam, mas a gente vai falando mesmo e algumas, como eu digo, elas ficam apenas na lembrança. Mas eu sinto a necessidade de agradecer todo dia por eu estar vivo. A vida em si, gente, ela é o único milagre real e palpável que eu conheço e faço parte. Então eu vou me dando conta novamente que uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas inexoravelmente todos têm que sofrer. Já falei disso aqui. Uns sofrem durante toda a vida e há os que sofrem apenas por certo tempo. Mas, gente, vocês precisam entender que dentro da nossa cota de sofrimento decorrente dos nossos próprios egoísmos e responsabilidades, todo mundo sofre. Chega um momento antes da felicidade que os partos da amargura vão nos trazendo mais conhecimentos sobre as pessoas, a vida, o comportamento humano. Isso é normal. É sabido que na vida nada se recebe de graça e é preciso o quê? Que a gente se prepare para essa armadilha. Para cada favor, parece que as pessoas na sociedade atual cobram um crédito, uma nota promissória que nunca será esquecida. Juros sobre juros nas cotas da felicidade. E quando a gente vê isso no coração de alguém, pelo menos eu sinto como se estivesse aí recebendo um pequeno dreno de melancolia aflorando na crença sobre as pessoas. Contudo, sempre quando eu me deparo com esse tipo de situação, eu resolvo gravar um vídeo aqui para desabafar, que é a melhor forma de deixar rapidamente a UTI da alma em que vez ou outra eu me encontro. Convalescente, gente, eu posso avaliar nesses momentos de que muitas pessoas não estão preparadas para receber o quinhão da vida ou os sofrimentos e podem facilmente cair, mas eu não, eu sempre fico de pé. Eu poderia me tornar apático e não poucas vezes neurótico, dada a repressão que exerce a vida sobre mim com relação a hábitos e desejos dos tempos da felicidade perdida, aquela hoje irreparável, isenta de qualquer tipo de dor. Mas, em verdade, ninguém pode parar ou estagnar na dor se ainda está vivo. Seja por tratamento específico ou por autoentendimento de personalidade, forçoso é convir, gente, que o vento da vida continua soprando, impelindo uns para frente, outros fazendo recuar, em razão aí das diferenças individuais. Nesse passo, creio, sem muita convicção, que algumas pessoas podem até voltar a gozar outros períodos de felicidade, tudo dependendo de fatores diversos, como saúde, idade e, sobretudo, do ânimo em buscar esse oásis aí no deserto da solidão em que vivemos. Quanto a mim, nesse exato momento, vivo a autoafirmação eterna da paternidade e assim eu posso afirmar que eu parei no tempo. Eu estou hoje, gente, como os cataventos que indicam a direção do vento para uma filha. Tem muitas coisas mágicas na experiência da paternidade e uma delas, sem dúvida, é isso: ser como um catavento orientando a direção do vento para minha filha nos campos de pouso dos aviões. Olha, eu quero envelhecer bem um dia e sentir isso verdadeiramente, a experiência da idade, mas por enquanto eu viro-me aí pro lado que o vento sopra, sempre perpendicular ao mastro que me suporta. E assim, indiferente, eu vou me deixando aí, vou me deixando levar pelo vento da vida. E do balanço que eu faço aí, apurado na minha sintética contabilidade, eu vejo que o destino, credor privilegiado, exigiu em contrapartida o pagamento pelos tempos privilegiados da felicidade que me proporcionou aí nessas 3 décadas. Contudo, ele concedeu-me
moratória para o pagamento em parcelas de dores físicas e morais, representado também por saudades e lembranças idas e vividas, tudo com a cláusula de extinção de dívida quando ele, o credor, julgar aí que os meios de pagamento estão esgotados, ou seja, quando chegar a hora da minha morte. E quando chegar, gente, eu espero que a minha morte, sinceramente, venha sem inflação, perfeitamente suportável, ainda na era do tão sonhado e esperado plano real. Do contrário, aceito o anátema perturbador aí que me situa como um candidato a uma vaga no umbral, onde teremos aí eternas chances de nos cobrar diante das correções que precisamos fazer da vida em direção ao bem maior aí, a nossa evolução ao caminho de Deus.